Os enclaves são porções de terra de um país A, cercadas por territórios de um país B, ou seja, que não fazem parte da continuidade territorial do país A. Como você pode ver, os enclaves são uma verdadeira loucura e cada um deles guarda uma história fascinante para contar. No vídeo de hoje vou te fazer um tour pelos enclaves mais curiosos do nosso planeta. Você se interessa? Vamos lá? Então fica até o final do vídeo. Começamos com um lugarzinho fácil e que você já deve conhecer a história, aquela que aparece quase tanto nas manchetes quanto o seu fofoca favorito. Kaliningrado é um dos 48 oblasts da Federação Russa, o menor de todos, e que está cercado pela Lituânia, Polônia e pelo Mar Báltico. A história desse pequeno território, que é uma verdadeira dor de cabeça para os europeus. Já vou te contar porque ela é realmente macabra e nem vou poder te contar o pior, porque senão o YouTube censura. Vou te mostrar um dos monumentos mais emblemáticos de Kaliningrado, o Portão de Brandemburgo. Não é porque quiseram copiar a capital alemã, mas sim porque a cidade foi a capital da Alemanha quando tinha o nome de Königsberg. Mais especificamente, foi a capital do Ducado da Prússia e após uma série de guerras e mudanças territoriais, tornou-se a província da Prússia Oriental, separada do restante da Alemanha. Em 1919, como você deve saber, durante a Segunda Guerra Mundial, nazistas e soviéticos protagonizaram um dos massacres mais sangrentos de todos os tempos. E o território mais oriental da então Alemanha pagou o preço de toda a fúria russa. Muitos civis que não evacuaram a tempo foram massacrados pelo Exército Vermelho e também houve denúncias de abuso de muitas, mas muitas mulheres. Eu não digo a palavra proibida, sabe por quê? Fim da história? Após a derrota alemã, o território da Prússia Oriental é dividido em 3 partes. O sul se tornou o Voivodato de Vármia, destinado à Polônia. O norte, o território de Mermel, destinado à RSS da Lituânia. E o centro, a atual Kaliningrado, que permaneceu sob soberania russa mesmo após a queda da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas devido ao estacionamento de armas de destruição em massa russas. As desconfianças dos europeus em relação a esse território continuam incentivando o rearmamento europeu. Já que estamos falando de velhas rivalidades, o Nagorno-Karabakh, que já passou para as mãos dos azeris em 2024, não era o único enclave disputado entre armênios e azeris que até hoje se dão tão bem. Maduro. Se você der zoom no Google Maps, da Armênia, chamada Artsvashen, cercada pelo Azerbaijão, assim como uma aldeia azeri chamada Kyuhari Askipara, no meio do território armênio. Esses enclaves já existiam desde a era soviética e foram criados durante o regime de Stalin, que tinha muito claro o conceito de dividir para conquistar, ou, neste caso, dividir para mediar. Essa foi uma estratégia de engenharia demográfica e de redistribuição de fronteiras, com o objetivo de evitar a homogeneização étnica em territórios com continuidade territorial. Algo que dificultava possíveis movimentos separatistas. Fiquem atentos, austro-húngaros e otomanos. Como durante a época soviética, todos faziam parte de um mesmo supraestado, não havia maiores problemas entre armênios e azeres de ambos os enclaves. A confusão começa após as independências, quando estoura a Primeira Guerra de Nagorno-Karabakh entre armênios e azeris. Se você pensou que eles não perdoariam nem territórios tão minúsculos com população civil indefesa, estava certo.
A população armênia de Ia-Azeri, de Yuhar e Askipara foram expulsas e ambos os países ocupam os enclaves de seu rival desde 1992. E quem seguiu lucrando com isso? Os russos, que continuam atuando como mediadores. Essa mesma estratégia também foi usada na Ásia Central, nas fronteiras entre Tajiquistão, Uzbequistão e Quirguistão, onde você encontra tantos enclaves pró-russos quanto pró-yanquis. Demonstrando seu amor incondicional por mim, esses países, centrados em seus respectivos grupos étnicos, haviam se formado como estados independentes. Até antes de sua conquista pelo Império Russo, em meados do século XIX, por isso Stalin não podia ficar de braços cruzados. Essas fronteiras mal definidas também tiveram suas repercussões. Não tão sádica quanto a da Guerra de Nagorno-Karabakh, mas que desencadeou um confronto entre Quirguistão e Tajiquistão. Em 2021, se falarmos de curiosidades únicas em sua espécie, temos o distrito de Sok, que pertence ao Uzbequistão, encravado no Quirguistão, mas onde habita uma maioria tajique. O que parece limão e hibisco, mas tem sabor de tamarindo? A que parece de hibisco é de tamarindo, mas tem gosto de limão. E a que parece de tamarindo é de limão, mas tem gosto de hibisco? Nos mudamos para a Península Ibérica, onde vou te lembrar de uma coisa. Após a Guerra Franco-Espanhola, a França tomou da Espanha um território conhecido como Rocillão, algo que foi estipulado no Tratado dos Pirineus. O que nos mostra que sempre devemos ler as letras miúdas. Nele, ficou estipulado que a Espanha deveria ceder 33 vilarejos e aldeias da região para a França, o que resultou no surgimento deste enclave, conhecido como Vila de Gívea. Acontece que Gívea tinha o status de quinto Ila Real concedido por Carlos V, por isso não foi incluída na seção, que, como te falei, estipulava aldeias e vilarejos. As fronteiras atuais de Lívia, completamente cercada pela França e que está a 1,7 quilômetros do restante da Espanha, foram estabelecidas no Tratado de Baiona, de 1866. Hoje em dia, faz parte da província de Girona, um pedacinho da Catalunha encravado na França. Essas confusões medievais também podem ser vistas na Europa Central. A pequena vila alemã de Pussingen am Hohenheim, com apenas 1.600 habitantes, está completamente cercada por território suíço. Originalmente, fazia parte do condado de Nellenburg e depois mudou de mãos várias vezes entre os nobres locais e a cidade suíça de Schaffhausen. Somente após as guerras napoleônicas é que o Congresso de Viena atribuiu esse pequeno vilarejo ao Grão-Ducado de Baden, que posteriormente se uniu à Alemanha. E é aqui que ele adquire o status de enclave. Embora faça parte da Alemanha, Bussingen é uma zona híbrida, usa o franco suíço, tem códigos postais suíços e alemães. Depende da Suíça para serviços como a polícia e as telecomunicações, mas é administrada pela Alemanha. Como dizia meu vovô, um verdadeiro cambalache. Assim como alguns nobres europeus disputavam territórios, os chefes tribais árabes não ficavam para trás. A confusão de Madja na Rua pode ser o caso mais emblemático. Dê um zoom na costa leste dos Emirados Árabes e você vai perceber que existe um enclave de Omã chamado Madja, que por sua vez cerca um enclave emiradense conhecido como Najwa. Isso me faz lembrar da matrioshka. Acontece que a região era habitada por tribos como os Baniyás, ligados a Sharjah, um dos 7 Emirados Árabes Unidos,
e o clã Shihu, ligado ao sultanato de Omã. Nessa época, as aldeias pagavam tributo a um ou outro clã, algo que se manteve por séculos. Se você já viu este vídeo, sabe que a região foi controlada por volta do século XIX pelo Reino Unido, que batizou o atual território dos Emirados com um nome bastante peculiar. Os Estados da Trégua, para fazer jus ao seu nome, os direitos e propriedades dos diferentes clãs, tanto dos Estados da Trégua quanto de Omã, foram respeitados. É assim que, após a retirada dos britânicos e a independência dos Emirados e de Omã, foi traçada essa curiosa fronteira para evitar conflitos. Afinal de contas, esses enclaves não têm valor estratégico nem petrolífero, então é melhor poupar o esforço de lutar por eles. Felizmente, não há controles de fronteira para cruzar entre ambos os enclaves. Mas os celulares realmente mudam de rede? Então você não vai conseguir fazer seu story no Instagram para gravar o "Olha mãe, cruzei a fronteira 3 vezes em 1 hora". O que você pode fazer é pagar com as moedas dos 2 países, o que pode facilitar um pouco a sua vida. Enfim, o que você acha? Os enclaves são o reflexo de que toda curiosidade geográfica está carregada de muita história. Desde histórias tão violentas como o que aconteceu na Prússia Oriental, até acordos pacíficos sem derramamento de sangue, como o curioso caso de Najwa Amada. Que outro enclave ao redor do mundo você conhece? Você já sabe qual é o seu contexto histórico? Deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Além disso, deixo minhas redes sociais na descrição e caso queira assistir aos novos vídeos em pré-estreia e ter uma interação maior comigo. Suas doações no Patreon, na Manito Net ou como membro do canal são apreciadas. Até a próxima!